Olá, amigos e amigas da TV Cidade, estamos aqui mais uma vez, retornando hoje com o programa Bem Viver Corpo e Mente, né? Em mais uma edição desse programa, a primeira de 2021. Estamos começando o ano, estamos começando um ano novo, um ciclo novo e estamos nos reorganizando para começar a vida novamente. A vida esteve num stand-by, né? As férias, as festas de final de ano, e hoje nós vamos retomando a vida, vamos retomando nossos questionamentos. E hoje exatamente isso eu trago para vocês, os nossos questionamentos em relação a esse período que vivemos, a pandemia, a uma nova vida, um novo jeito de viver. Será que nós vamos sair como dessa pandemia? Será que nós vamos sobreviver? Vamos sair igual? Vamos sair os mesmos de antes da pandemia? Como nós estamos se reorganizando? Como nós estamos prevendo a vida em 2021 e a partir daí, né? Como nós vamos estar nos conectando com o nosso mundo, com o nosso entorno? Será que as aulas presenciais voltam? Será que nós vamos ter um bom governo do nosso novo prefeito, no caso Farroupilha Fabiano Feltrin? Então são muitos questionamentos, são muitas questões que nos trazem uma sensação muitas vezes de insegurança, uma sensação de não saber exatamente o que vai acontecer, e isso nos torna ansiosos, nos torna pessoas inseguras em relação ao futuro, nos deixando viver no futuro. Então, essas questões do será que, com certeza a gente pode estar pensando, mas que isso não centralize o nosso pensamento, que a gente não consiga sair disso. Claro que nós temos perspectivas, a gente quer saber um pouco sobre o futuro, mas vivendo dessa forma a gente acaba esquecendo de viver o presente, que é é o momento que se vive agora, que é o dia de hoje, é o momento agora. E a gente acaba se tornando ansioso, querendo que as coisas mudem de uma hora para outra, ou chegue lá adiante, e às vezes não ocorrem as mudanças que nós estávamos esperando, porque será que a vacina vai fazer efeito? Será que a vacina não tem contraindicação? Temos muitos questionamentos. Será que vai resolver realmente? Nós vamos poder voltar à vida normal? A gente sabe que vai ser um processo muito gradativo. Existe um público preferencial que vai ser vacinado primeiro, mas a gente não sabe quando vai conseguir se vacinar. Enfim, os mais jovens bem mais adiante, que é aquele público que hoje ainda está fazendo as festinhas, que ainda hoje está se reunindo em grupo, que é o grupo que, na verdade, a faixa etária que está correndo mais risco, que se expõe mais ao risco por conta dessas aglomerações. Então, os nossos questionamentos são, né, a vacina vai resolver, mas vai ser vacinado primeiro aquele grupo que já está em casa, que já está recolhido, enfim. Claro, não falo do pessoal da saúde, né, que está em contato direto, que esse aí é um grupo que realmente precisa estar imune, que precisa estar prevenindo, né, a questão da contaminação. Mas o jovem hoje é um grupo de risco grande e que ainda está se aglomerando, que ainda está. Então, ainda está se expondo mais ao risco. Então, será que nós vamos estar imunes? Será que a gente vai viver melhor a partir da pandemia? Será que nós vamos mudar?
Será que a gente vai conseguir sobrepor as nossas dificuldades, as nossas limitações? E eu acho que é esse o grande objetivo da nossa passagem aqui, né, pela a nossa vida. A nossa vida é um eterno se superar, né? É um eterno estar superando nossas limitações, nossas tendências, nossas impulsividades, a nossa parte mais animal, inclusive, os instintos. Será que a gente consegue estar melhor a partir disso? E hoje eu estava lendo uma reportagem sobre uma moça, né? Uma moça de classe alta, inclusive, um casal, na verdade, e que a moça acabou matando. A ideia, a primeira ideia da investigação é que ela matou o namorado e depois se suicidou. E era uma tida como uma moça pacata, era uma moça tranquila, eles transpareciam um relacionamento tranquilo, inclusive, né? Só que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa falou mais alto, né? Nesse instinto de preservação, eu diria assim, nós estamos sempre tentando nos preservar, e quando se sentimos ameaçados, a gente agride, a gente ataca. Acredito que essa moça tinha por trás uma ansiedade muito grande, uma insegurança muito grande que precisou, então teve essa tendência, né? Esse desejo incontrolável. A gente provavelmente se deduz que seja em função de ciúmes ou de sentimento de abandono. E teve esse sentimento incontrolável que foi de agredir, de matar, inclusive, de tirar a vida do namorado e depois se suicidar porque não aguentou, não teve né, estrutura, porque com certeza caiu em si ou se arrependeu, enfim, e sabia que não tinha, ou foi tudo planejado, realmente a ideia era matar e não saber como lidar com isso e não querer enfrentar as consequências do seu ato e acabou tirando a própria vida. Então, assim, a gente vê o quanto é difícil, né, a gente se controlar. E esse foi um caso extremo, mas a gente tem no dia a dia as nossas tendências, as nossas dificuldades, as nossas limitações que a gente não está conseguindo muitas vezes controlar e buscando uma qualidade de vida melhor, uma liberdade para agir. Eu digo sempre que a gente age por condição ou por opção. A gente tem uma condição interna emocional que nos leva a agir de determinada forma por limitações, por traumas, por nossa história de vida. Quando a gente começa a evoluir e nesse caminho do autoconhecimento, a gente começa a agir por opção, a gente opta por agir dessa ou daquela forma, a gente conquista a verdadeira liberdade, que eu acredito, eu sempre digo que o ser humano não é livre para agir. Aquela questão do livre-arbítrio, eu acho que nós vamos conquistando esse livre-arbítrio. A gente vai conquistando à medida que a gente amadurece, à medida que a gente se descobre alguém que pode decidir sobre as suas ações, que não é impulsivo, que consegue controlar suas limitações, como eu falei antes, né? Quando se sente agredido, é capaz de olhar para si mesmo e saber do seu valor e não entrar nesse jogo da agressão e agredir de volta. Nós podemos evoluir nesse sentido. Eu acho que é uma busca constante na vida do ser humano essa questão da liberdade, a liberdade de agir por opção. Eu posso estar ajudando alguém, né, por opção,
mas eu posso, na maior parte das vezes, a gente está ajudando alguém por condição, por não saber dizer não, por se sentir culpado em relação às suas questões emocionais e tem uma tendência sempre a ajudar, a acolher o outro porque se sente desprotegido, rejeitado de alguma forma. Então, a nossa tendência é agir por condição para que essa pessoa goste da gente, para que a gente possa parecer como uma pessoa boa, como a gente possa parecer a nossa imagem perante a sociedade, perante as pessoas que a gente convive. A gente quer passar uma imagem boa, de pessoa certinha. Eu digo que bem de perto ninguém é normal. Tem até um título de um livro que fala sobre isso. Nós temos as nossas condições, as nossas limitações, e esse querer passar essa imagem de bonzinho, de certinho, de perfeito, nos limita, nos martiriza muitas vezes e nos deixa à mercê da vontade do outro. A gente acaba não tendo a liberdade para à mercê da vontade do outro e da vontade das nossas necessidades de aceitação, de querer que o outro goste da gente e que a gente possa ser visto como alguém perfeito, bonito, capaz, enfim, todas as qualidades que se espera num ser humano. Eu digo que a gente ainda está lá nos conceitos de ser humano perfeito, lá da antiga Grécia. A beleza, né, o deus grego, a inteligência, os nossos filósofos famosos, né, famosos, e poder também, né, os reis, enfim. A gente ainda valoriza, põe em primeiro lugar isso, inteligência, beleza, poder, dinheiro, enfim. E o nosso verdadeiro valor está na pessoa que a gente é e na pessoa que a gente está se tornando a cada dia, se superando a cada dia, evoluindo mesmo, né? Tentando ser melhor a cada dia, com autoconhecimento, com entendendo o porquê a gente age desta ou daquela forma. Essa superação é um caminho longo e perpassa por muitas questões emocionais que a gente tem que superar. A gente, para conquistar essa beleza interna, essa beleza de ser e não de ter e de não aparecer, né? Ela é um caminho longo a percorrer. A gente precisa trilhar esse caminho a passos lentos. Muitas vezes a gente procura soluções mágicas, eu diria assim, né? Que eu acho que não são ruins também, que fazem parte de um processo. Eu já falei aqui em outro programa que eu acho que esses processos de coach, né, que as pessoas se submetem, ou terapias alternativas, também são interessantes. Só que o que eu tenho ouvido falar também é que esses processos, eles descobrem situações traumáticas, descobrem traumas e bloqueios que se tem ao longo do nosso desenvolvimento, e só que não sabem o que fazer com isso. Então, tem muita gente que adora, que tem muita gente que é fã de carteirinha, né? Eu digo que seria o primeiro passo. Eu não sou contra, mas eu acho que nós temos que ir além. A gente tem que entender o que fazer. Hoje tem coach para emagrecer, tem coach para o trabalho, para as questões de trabalho também, tem coach para parar de fumar, tem coach para... Enfim,
o que você pensar, né? Nós temos coach para tudo hoje. Eu acho que é um processo que as pessoas podem ser ajudadas através da consciência de que necessita de ajuda. O primeiro passo é isso, é entender que precisa de ajuda, que não podemos resolver nossos problemas sozinhos, que a gente precisa de alguém de fora para poder nos olhar e nos ajudar a nos enxergar com as nossas limitações e o que a gente pode estar superando dentro disso. Mas eu acho que a gente também tem que trabalhar essas questões mais a fundo, o que está por trás dessa limitação. E muitas vezes as pessoas buscam esse atendimento de coach, principalmente para as questões profissionais, buscando só a questão realização profissional. É um dos aspectos do nosso desenvolvimento, né? Mas existem muitos outros que têm que ser trabalhados, que têm que ser descobertos. O que está travando esse aspecto profissional, né? Até que ponto eu tenho algo traumático, medo de autoridade, dificuldades de impor minhas ideias, com medo da avaliação dos outros, até que ponto, né, isso está interferindo no nosso desempenho profissional e por que isso está interferindo, né? Da onde que vem isso? Trabalhar isso para em outras situações a gente poder estar melhor também, né? Na questão profissional, na questão de relacionamentos afetivos, enfim, da nossa vida de uma maneira geral. Então, a mensagem que eu estou querendo trazer para vocês hoje é essa, né? Da gente se questionar sobre o nosso processo evolutivo, né? O nosso autoconhecimento. Vai ser um ano que nós vamos continuar buscando isso. A gente vai ter entrevistas, vai ter, né, outros assuntos a comentar, mas a proposta do nosso programa é essa, desenvolver, né, o nosso autoconhecimento, buscar ele para a gente se entender melhor, superar nossas limitações e poder ser mais livre no agir, mais livre, né, no amar, no se doar, fazer porque tem, dar porque tem para dar, não porque é uma condição para o outro gostar de mim. Então, o nosso programa vai buscar isso, né? E eu espero que a gente possa, nesse ano que ainda estamos em pandemia, eu gostaria de lembrar a todos que ainda nós estamos, a vacina vai demorar, ainda a população vai demorar para ser imunizada, né? E a gente sabe que a imunização ela está um pouquinho além dos 50%, as últimas notícias que eu ouvi, ela não é total, mas já ajuda bastante, e que a gente possa retomar a nossa vida com mais sutileza, com mais delicadeza, com mais um olhar mais carinhoso, né, em relação ao outro, em relação a gente mesmo, para que a gente possa viver melhor. Eu acho que a pandemia tem que trazer para nós uma qualidade de vida melhor a partir daí, da gente entender que a vida não é uma correria, que a gente não precisa estar sendo o melhor, o maior, enfim, a gente precisa ser uma pessoa do bem, né, para a gente mesmo, fazer o bem para a gente mesmo e ser feliz, buscar a felicidade, o bem-estar. Então, a nossa proposta para esse ano que inicia é essa, é trazer para vocês, a cada programa, um conhecimento maior de si mesmo, do outro, e tornar a gente mais empático. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece a si mesmo, a gente consegue se colocar no lugar do outro e parar de julgar tanto, né? E parar de estar olhando só para fora.
Porque na medida que a gente está julgando o outro, vocês podem ter certeza que a medida que a gente julga o outro é a mesma medida que a gente se julga. Nós somos nossos piores algozes, a gente é muito crítico com a gente mesmo e acaba projetando e criticando o outro e vendo o outro como nosso problema. Então, gente, assim, ó, eu gostaria de desejar a todos um ano muito bom, que a gente possa trilhar junto esse caminho mais esse ano e que possamos aprender cada vez mais juntos, evoluir e tentar construir um mundo melhor para cada um e, por consequência, um mundo melhor para todo mundo viver. Obrigada.